Se você tem sentido medo do que pode acontecer amanhã, se a ansiedade tem te feito imaginar cenários que ainda nem existem, se você se sente pequeno diante das lutas, hoje Deus te trouxe para Isaías 41. Essa não é uma palavra comum, é uma palavra de identidade, de força, de intervenção e transformação no meio do deserto. Hoje não faremos apenas uma oração. Hoje será a libertação do medo, a restauração da sua identidade espiritual. Feche os seus olhos, ligue a sua mente ao Pai, descanse o seu coração e vamos iniciar essa oração. Hoje iniciaremos fazendo a leitura do livro de Isaías, capítulo 41, dos versículos 8 ao 20. Mas tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos e te disse, tu és meu servo, a ti escolho e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignarem contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem comigo perecerão. Aos que pelejarem contra ti, buscá-lo-ás, mas não os acharás. Os que guerrearem contra ti, tornar-se-ão em nada, como coisas que não é nada. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Não temas, verme Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um novo trilho, instrumento cortante que tem dentes, os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como palha. Tu os pedejarás, e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará. Mas tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não há. A sua língua se seca de sede. Eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fonte no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de água e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto cedro, acácia, a murta e a oliveira. Porei juntamente no ermo o cipreste, o olmo e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, somente até aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje eu oro com base em Isaías 41, e o Senhor começa nos dizendo, eu te escolhi e não te rejeitei. Pai, isso significa que antes da luta aparecer, a escolha já tinha sido feita. Se você está ouvindo essa oração hoje, se sentindo descartado, substituído ou esquecido, essa oração por meio dessa palavra veio para restaurar a sua identidade. Deus não te rejeitou. Ele diz, eu sou contigo. Amados, isso é a presença do nosso Deus. Ele não faz promessa de ausência de luta. Ele está fazendo uma promessa de companhia na luta. Então hoje eu profetizo para você. Você não enfrentará essa fase sozinho, pois eu, Deus, te fortaleço. Força não é a ausência de fraqueza, irmãos. É a capacidade sobrenatural de continuar mesmo tremendo. E Deus te diz, eu te ajudo.
A ajuda divina não depende de recursos humanos. Ela pode vir da onde você menos espera. E Deus te diz novamente: eu te sustento. O sustento é quando tudo parece que vai cair, mas não cai. E Deus nos diz por meio dessa palavra que Ele nos sustenta, Ele nos ajuda, Ele será presente. O livro de Isaías diz que, versículo 11 e 12, diz que os que se levantam contra você serão confundidos. E talvez nesse momento você esteja lutando contra acusações, contra inveja, contra oposição invisível. Mas Deus está te dizendo: isso não prevalecerá. Ele segura a sua mão direita. Ele te dará direção, te dará estabilidade. Porque quem é segurado por Deus não caminha perdido. Irmãos, Deus chama Jacó de verme. Isso mostra que Ele não espera que você seja forte para te ajudar. Mesmo quando você se sente pequeno, fraco, triste, Ele está te ajudando. Ele pega na sua mão e te dá a direção. No versículo 15, Ele diz que te transforma em um instrumento cortante. E hoje você pode se sentir pressionado, porque amanhã será a ferramenta de vitória, diz o Senhor teu Deus. Deus abrirá rios no deserto para você, porque o deserto é a fase da seca, a fase da prova, da vaca magra. Mas Deus não te sustenta apenas no deserto. Ele transforma o deserto que está à sua vida. Ele transforma o deserto. Eu declaro agora, por meio desta oração, eu declaro o nascimento, o surgimento de rios, onde havia escassez, vida, aonde havia aridez, e eu declaro provisão, onde havia falta. O deserto não vai mais te assombrar, porque Deus está transformando o deserto em prosperidade, em bênção na sua vida. Assim como está escrito na palavra, para que todos saibam que a mão do Senhor fez isso. Ele está dizendo que fará na sua vida. Deus fará de forma que ninguém possa dizer que foi coincidência. Só pode ter sido Ele operando. Você está preparado para essa bênção? Porque o deserto que você tem enfrentado, ele vai acabar. Deus está transformando esse deserto em providência, em bênção. A sua vida vai caminhar conforme precisa ser. Com fé, com fidelidade, com esperança e com bonância. Porque no tempo seco, na aridez, você não vai viver mais. Por meio dessa oração, eu declaro na sua vida: chega de deserto. Chega de escassez, chega de tristeza, chega de ansiedade. Deus vai entrar na sua vida e vai agir. Eu creio nisso em nome de Jesus. Deus manda te dizer, Ele pega na sua mão direita e te guia pelo caminho. E te diz: confia em mim, que eu te sustentarei. Pai, obrigada por essa oração. Obrigada por nos ter dado a chance de falar com o coração necessitado. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra é viva. Porque mesmo quando nos sentimos como verme Jacó, o Senhor nos chama de redimidos. É o Senhor que transforma desertos em jardins. E nós te agradecemos por transformar a nossa vida nesse momento. Pai amado, nós não encerramos essa oração como quem apenas ouviu palavras bonitas. Nós encerramos como quem recebeu uma promessa viva. Obrigada porque antes mesmo de pedirmos força, o Senhor já tinha declarado: eu te fortaleço. Obrigada porque antes de confessarmos o medo, o Senhor já tinha dito: não temas. Te agradecemos porque quando nos sentimos pequenos como Jacó, o Senhor nos chamou de redimidos. Pai, obrigada porque quando o deserto parecia definitivo,
o Senhor prometeu rios. Te agradecemos porque o Senhor não apenas sustenta, o Senhor transforma. E hoje em especial, te agradecemos pela vida, pelo fôlego, porque ainda há esperança, ainda há propósito e porque o Senhor nunca nos rejeitou. Obrigada, Senhor, porque a tua mão continua segurando a nossa. Que hoje cada palavra de Isaías 41 não seja apenas ouvida. Que essa oração não seja apenas ouvida, mas que ela seja vivida e que entendamos que o Senhor é o percursor da nossa vida. Que tudo que o Senhor prometeu se cumpra e que todos saibam que foi a tua mão que fez. Amém. E é você que permaneceu até aqui. Talvez você tenha começado essa oração cansado, desanimado, tenha apertado esse vídeo apenas para buscar um pouco de paz e talvez nem soubesse explicar o que está sentindo, mas você ficou. E isso mostra que ainda existe fé aí dentro. E quero te dizer algo com clareza. Você não foi trazido até essa oração baseada no Isaías 41 por acaso. Você está aqui porque Deus sabia que você precisava ouvir. E Ele te diz: quem te escolheu foi eu. Eu nunca te rejeitei e nem te rejeitarei. Eu seguro a sua mão. Se você ainda está aqui, é porque o céu ainda está escrevendo a sua história. O medo não será sua identidade. A escassez não será a sua realidade permanente. O deserto não será o seu endereço final, porque a mão do Senhor está sobre você. E quando Deus decide abrir rios, ninguém pode fechar. Você não sairá desta oração como entrou. Agora, quero te agradecer por estar aqui orando conosco e te fazer alguns convites. O canal Passo pela Fé, ele existe por um motivo muito específico. Existem pessoas lutando em silêncio, existem corações sobrecarregados e quem não consegue orar sozinho. Então esse espaço foi criado como um altar digital, um lugar onde a palavra é pregada em base bíblica, onde a oração não é rasa e onde a promessa é declarada com autoridade. Quando você curte esse vídeo, você está nos ajudando a alcançar quem mais precisa, quem está se sentindo no deserto. Quando você compartilha, você pode ser a resposta que alguém que você ama ou que você conheça está esperando. E quando você se inscreve e ativa as notificações, você decide caminhar continuamente recebendo fortalecimento espiritual. Quando você comenta, você está declarando publicamente a sua fé e invocando que o Senhor haja na sua vida mais rápido. Então, se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: Deus não me rejeitou. Curta para que mais vidas sejam alcançadas e compartilhe com quem precisa ouvir. Ative as notificações para não perder as orações e sentir que o seu coração está todo dia recebendo uma dose de fé diária. Porque nos dias em que só a fé consola, é aqui, no Passo pela Fé, que você encontra abrigo. Muito obrigada por estar conosco mais uma vez. Até a próxima oração. Fiquem todos com Deus.